Audrey. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Sim. Como vocês estão? Preocupados e ansiosos. O que aconteceu? Há uns meses, 1 mês, 2 meses, eu tive um atraso. Então eu fui na farmácia e fiz este exame. Então nós queríamos saber o que é, se eu tenho algo, não sei. Quando se inicia o pré-natal? Ele inicia com um atraso menstrual superior a 15 dias, fazendo teste imunológico de gravidez. Se for necessário, solicitar o beta-HCG. Depois, agendar a primeira consulta com médico e enfermagem. Depois disso, fazer uma captação precoce da gestante até 12 semanas de gestação. Por último, uma identificação precoce de alterações para intervenção oportuna. O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo um parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas. O calendário de consultas do pré-natal. A primeira consulta será realizada o mais precocemente possível, ou ao final do 3º trimestre de gestação, garantindo no mínimo 6 consultas durante a gravidez, 2 no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 2 no 3º trimestre da gestação e 1 no puerpério. O que fazer na consulta de pré-natal? Então, se faz uma anamnese completa, um exame físico completo, um exame ginecológico minucioso, avaliação laboratorial da gestante e sua parceria, o plano de parto, aferição de pressão arterial, verificação de peso e cálculo de índice de massa corporal, idade gestacional, fundo uterino e movimento fetal. Também exames apresentados e solicitados, tratamento e conduta, e registro no gráficos de peso materno e evolução de crescimento fetal. Tudo isso deve ser registrado no prontuário da mulher e também no cartão de pré-natal. Então, esse exame chama beta-HCG, é um exame de sangue, que utiliza o sangue no exame laboratorial, para saber se a mulher está grávida. E pelos valores que deu aqui, deu positivo. Sim, está grávida. Uhum. Parabéns, amiga! E o que tenho que fazer agora, então? Não sei. Então, porque eu queria tanto, então... Eu vou te fazer umas perguntas rapidinho sobre você, tá bom? Uhum. Então, gente, existem essas 2 carteirinhas, que é a carteira da gestante e do parceiro, que elas são referentes ao pré-natal. E nessas carteirinhas tem todas as informações referentes à gravidez. Então, dentro dessa carteirinha tem em relação ao seu peso, em relação aos exames que você vai fazer, em relação às vacinas, em relação à questão da vitalidade do seu bebê, como é que tá. E na sua carteirinha vai estar principalmente referente aos exames que você vai ter que fazer. E nesses exames, são os exames dessa primeira fase da sua gravidez. E aí eu vou te passar, e aí na próxima consulta você me traz os resultados, tá bom? Tá bom. Os exames pedidos na primeira consulta ou no primeiro trimestre são os seguintes: hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, com bis indireto se for RH negativo, glicemia em jejum, teste rápido de triagem para sífilis, teste rápido diagnóstico anti-HIV, toxoplasmose IgM e IgG, sorologia para hepatite B, urocultura mais urina tipo 1, ultrassonografia obstétrica e parasitológico de fezes, se houver indicação.
Os exames solicitados no segundo trimestre são os seguintes: teste de intolerância para a glicose com 75 gramas. Se a glicemia estiver acima de 85 mg ou se houver fator de risco, deve ser realizado este exame preferencialmente entre a 24ª semana e a 28ª semana. E também o combis indireto, se for RH negativo. Os exames solicitados no terceiro trimestre são os seguintes: hemograma, glicemia em jejum, combis indireto, se for RH negativo, teste rápido de triagem para sífilis, anti-HIV, sorologia para hepatite V, repita o exame de toxoplasmose se o IgG não for reagente, urocultura mais urina tipo 1, bacterioscopia de secreção vaginal a partir de 37 semanas de gestação. Depois de indicar os exames, se deve confirmar a vacina que ela tem. A primeira vacina é hepatite V. Se não for vacinada antes de engravidar ou se não completou todo o esquema, a gestante precisa receber a vacina hepatite V o mais cedo possível. No total, são 3 doses, com intervalo de 1 mês entre a primeira e a segunda, e de 6 meses entre a primeira e a terceira. A vacina não contém vírus vivo, portanto não causa doença. A seguinte vacina é difteria e tétano. A recomendação do Ministério da Saúde é que a gestante receba 2 doses da vacina e mais 1 dose da vacina DFTPA, difteria, tétano e coqueluche. Ela deve ser repetida a cada gravidez, a partir da 20ª semana de gestação. E a outra vacina é a influenza. É 1 dose anual durante qualquer fase da gestação. São bastantes exames, mas são muito importantes para poder avaliar o seu bebê, para ele poder nascer bem, com saúde, tá bom? Agora a gente pode fazer um exame físico rapidinho para poder examinar seu corpo, para ver como é que tá. Pode. Tá bom. Eu vou te entregar um avental, tá bom? Tá. Aí você pode ir no banheiro, se trocar. Tá. Ali à esquerda, sua esquerda. Tá, obrigada. No momento da aferição da pressão arterial, tem que se explicar para a gestante o procedimento e deixar ela em repouso pelo menos 5 minutos em ambiente calmo. Ela deve ser instruída a não conversar durante a medida e possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou após o procedimento. Antes de começar, certifique-se que ela não está com a bexiga cheia, que não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, que não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos e que não fumou nos 30 minutos anteriores. Com relação ao posicionamento da gestante, ela deve estar em posição sentada com as pernas descruzadas, com os pés apoiados no chão e o torso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração, livre de roupas, apoiado com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. Para a medida propriamente, selecione um manguito do tamanho adequado ao braço. Coloque o manguito sem deixar folgas a 2 ou 3 centímetros acima da fossa cubital. Centralize o meio da parte compreensiva do manguito sobre a artéria braquial. Estime o nível de pressão sistólica pela palpação do pulso radial. Coloque a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva. Infle rapidamente o equipamento até ultrapassar de 20 a 30 milímetros de mercúrio do nível estimado da pressão sistólica obtido pela palpação. Proceda à deflação lentamente
Determine a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som e a pressão diastólica no desaparecimento dos sons. Ausculte de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento. E depois, proceda à deflação rápida e completa. Então, Audrey, você pode me emprestar essa carteirinha para eu poder preencher uma coisa? Eu vou ter que calcular agora quando é que o seu bebê vai possivelmente nascer. Então, eu preciso saber a data da sua última menstruação, mais ou menos. Você lembra? No caso da nossa gestante, vamos usar a data de última menstruação. Sabemos que foi o 14 de junho de 2021. No campo de dias, vamos a somar 7. E no campo de meses, se a data de última menstruação foi entre janeiro, fevereiro e março, vamos acrescentar 9. Vamos a restar 3 se a data de última menstruação foi entre abril e dezembro. No caso do ano, vamos acrescentar 1. Portanto, a data provável de parto da nossa gestante seria o 21 de março de 2022. Tá bom. Aí eu vou calcular, então, a data provável do seu parto e com quantas semanas de gestação você já tá. Tá bom? Sim, obrigada. O cálculo da idade gestacional depende da data de última menstruação, que corresponde ao primeiro dia de sangramento do último ciclo menstrual referido pela mulher. Para o cálculo, podemos usar a data de última menstruação, o uso de disco, que é o gestograma, de algum aplicativo. Com relação à data de última menstruação, temos 3 cenários. Quando a data de última menstruação é conhecida, quando a data da última menstruação não é conhecida, mas sim o período, e quando a data de última menstruação e o período são desconhecidos. Se o dia da consulta a mulher sabe nos dizer a data de última menstruação, o cálculo da idade gestacional seria da seguinte forma. Por exemplo, nossa paciente referiu que a data de última menstruação foi o 14 de junho de 2021. E como a consulta é em agosto, nós vamos a considerar o mês de junho, julho e agosto. O mês de junho tem 30 dias, o mês de julho 31 e agosto 30. Como a data de última menstruação foi 14, restamos 30 menos 14 e dá 16 dias. O julho seriam 31 dias e como a consulta foi o 20, seriam 20 dias. Somando os 3, dariam 73 dias, que vamos a dividir entre 7 e daria 10 e sobraria 3, o qual se refere a 10 semanas e 3 dias. No caso em que a data de última menstruação não é conhecida, mas sim o período, e a mulher refere que foi no início do mês, vamos a considerar que foi o dia 5. Se foi no meio do mês, o dia 15, e se foi no final do mês, o dia 25. O caso em que a data de última menstruação e o período são desconhecidos, vamos nos referir para o cálculo da idade gestacional, a altura do fundo uterino e o toque vaginal. A medida da altura uterina visa o acompanhamento do crescimento fetal e a detecção precoce de alterações. O crescimento uterino vai tornar este órgão abdominal a partir da 12ª semana. Por volta da 16ª, o fundo uterino encontra-se entre a borda superior da sínfise púbica e a cicatriz umbilical. Já na 20ª semana, o fundo uterino encontra-se sobre a cicatriz umbilical e, a partir dessa idade, a medida em centímetros da borda superior da sínfise púbica até o fundo uterino assemelha-se numericamente à semana de gestação. A avaliação da altura uterina pode ser relacionada com valores tabelados, com adequação de percentil, aumentando a precisão dessa estimativa. Inclusive, algumas carteiras da gestante possuem um gráfico para o próprio preenchimento com esses dados. Com a gestante em decúbito dorsal, abdômen na linha média e bexiga vazia,
Mede-se com uma fita da borda superior da sínfise púbica até o fundo uterino. As manobras de Leopold possuem como objetivo determinar a posição do feto no abdômen gravídico através da palpação. São didaticamente divididas em 4 tempos, porém durante a prática se torna apenas uma manobra contínua. A identificação da situação e da apresentação fetal é feita por meio da palpação obstétrica, procurando-se identificar os polos cefálico e pélvico e o dorso fetal, facilmente identificados a partir do 3º trimestre. Além disso, pode-se ainda estimar a quantidade de líquido amniótico. Como são divididas em 4 tempos, deve-se iniciar pela delimitação do fundo uterino, bem como de todo o contorno da superfície uterina, para reduzir o risco de erro da medida da altura. No primeiro tempo da manobra, tem como objetivo identificar o polo fetal presente no fundo uterino e determinar a situação do feto. Para isso, o examinador deve utilizar ambas as mãos encurvadas, de forma a comprimir a parede abdominal com as bordas cubitais para delimitar o fundo uterino. Após isso, o examinador desliza as mãos para o polo inferior do órgão, regiões laterais do abdômen, para tentar identificar o dorso fetal de um lado e as pequenas partes ou membros do outro lado. Essa manobra tem como objetivo determinar a posição fetal e pode até ajudar a identificar o melhor foco de ausculta dos batimentos cardíacos fetais. O terceiro tempo possui como objetivo avaliar a mobilidade do polo fetal inferior em relação ao estreito superior da bacia materna, determinando assim a apresentação fetal. Para isso, o examinador precisa apreender o polo entre o polegar e o dedo médio da mão direita, realizando movimentos de lateralidade para indicar o grau de penetração da apresentação na bacia. Por fim, a 4ª manobra de Leopold, responsável por determinar a insinuação fetal, é a única manobra realizada com as costas do examinador voltada para a cabeça da paciente. Nesse tempo, o examinador precisa posicionar suas mãos sobre as fossas ilíacas, aprofundando-as na pelve como se estivesse escavando, indo em direção ao hipogástrio à procura do polo fetal inferior. Os batimentos cardiofetais podem ser observados a partir da 12ª semana através do sonar Doppler e a partir da 20ª semana pelo estetoscópio de Pinar. Deve-se constatar a cada consulta a presença, o ritmo, a frequência e a normalidade, que geralmente é entre 120 e 160 batimentos, dos batimentos cardíacos fetais. Para a ausculta com o Pinar, deve-se localizar o foco de ausculta, posicionar no lado do foco direito ou esquerdo em relação à gestante, escolher o ouvido que permita manter o rosto voltado para os pés da gestante, apoiar o estetoscópio entre o foco de ausculta e o pavilhão auditivo e retirar a mão que segurou o estetoscópio e utilizá-la para pressionar o lado oposto do abdômen, reduzindo a lâmina de líquido amniótico entre o estetoscópio e o dorso. Para a ausculta com o Pinar, deve-se localizar o foco de ausculta, posicionar no lado do foco direito ou esquerdo em relação à gestante, escolher o ouvido que permita manter o rosto voltado para os pés da gestante, apoiar o estetoscópio entre o foco de ausculta e o pavilhão auditivo e retirar a mão que segurou o estetoscópio e utilizá-la para pressionar o lado oposto do abdômen, reduzindo a lâmina de líquido amniótico entre o estetoscópio e o dorso. Para a ausculta com sonar Doppler, deve-se localizar o foco, passar o gel condutor entre o abdômen e o transdutor e, principalmente, evitar basear-se pela representação gráfica. A percepção dos movimentos fetais pode ser observada a partir de 16 semanas em multíparas e a partir de 20 a 22 semanas em primíparas. Deve-se alimentar bem antes de começar o registro, posicionar-se confortavelmente na posição semi-sentada com a mão sobre o abdômen, marcar o horário de início no registro da coluna horário de início, registrar com X cada movimento até 6 movimentos e logo após marcar o horário do último registro na coluna do horário de término.
Se em 1 hora o bebê não mexer por 6 vezes, repetir o registro da mesma forma por mais 1 hora. Nesse segundo registro, se persistir com menos de 6 movimentos, procurar a unidade básica de saúde ou a maternidade de referência por inatividade fetal. Para toda gestante é importante calcular o diagnóstico nutricional. Para isso, precisamos calcular o índice de massa corporal, que é peso sobre altura ao quadrado. O IMC ideal ou referencial vai ser aquele que foi calculado antes da 13ª semana gestacional. Já tendo o IMC calculado, vamos a calcular agora a idade gestacional em semanas. Nesse caso, se a gestante tem 12 semanas, 3, 2 ou 1 dia, vai se arredondar para 12 semanas. Se a paciente tem 12 semanas, 4, 5 e 6 dias, vai se arredondar para 13 semanas. Logo de se ter calculado a idade gestacional e o IMC, vai se localizar na tabela. No eixo X temos a semana gestacional e no eixo Y o índice de massa corporal. A reta azul marca o adequado e as retas vermelhas marcam o sobrepeso e o baixo peso. A estratificação de risco da gestante é sua vinculação ao pré-natal e ao hospital para o atendimento das suas necessidades e intercorrência na gestação e no momento do parto, tendo segurança ao afirmar que 2 fatores são decisivos para a adequada atenção à gestante e a seu bebê. O primeiro é a estratificação do risco da gestante desde o início do pré-natal e o segundo é a vinculação dessa gestante ao hospital mais adequado. No risco habitual e no risco intermediário, ela pode procurar a atenção primária à saúde e a atenção ambulatorial especializada. Já no alto risco, ela precisa uma atenção secundária à saúde, devido que são gestantes que apresentam fatores de risco relacionados à doença prévia à gestação atual, como hipertensão arterial em tratamento, dependência de drogas ilícitas, cardiopatia em tratamento, pneumopatias em tratamento, nefropatias em tratamento e outras doenças. Preencher o cartão pré-natal do parceiro é importante, porque ele nunca deve ser visto como uma visita, mas como o protagonista desta família, devendo ter livre acesso à sua parceria e a seu filho, no ambiente onde se encontrem. Os exames solicitados são os seguintes: tipagem sanguínea e fator RH, pesquisa de antígeno de superfície do vírus da hepatite V, teste treponêmico para detenção de sífilis, pesquisa de anticorpos anti-HIV, pesquisa de anticorpos do vírus da hepatite C, hemograma, lipidograma, dosagem de colesterol HDL, LDL, dosagem de colesterol total, dosagem de triglicéridos, dosagem de glicose, eletroforese de hemoglobina, aferição de pressão arterial,
verificação de peso e cálculo de índice de massa corporal.